Salve galerinha, eu sou o professor Wagner, este é o canal da Luz Aulas, mais uma resolução da Olimpíada Nacional de Ciências do ano de 2020, questão do segundo ano de ensino médio, questão de física. Em 31 de maio de 2020, pela primeira vez, uma empresa privada, a SpaceX, colocou uma nave no espaço, a Crew Dragon. Seu objetivo era transportar 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional, a EEI, também conhecida como ISS do inglês. A animação abaixo representa de forma simplificada como ocorreu o encontro destas naves. Infelizmente não tinha animação, só tinha uma imagem estática, mas a gente vai conseguir fazer. A EEI desenvolve uma velocidade angular constante de 4,20 radiano por hora. Galera, calma, não desiste dessa questão, não desiste. Velocidade angular da estação é 4,20 radianos por hora. Pensa nisso como uma velocidade, só que é uma velocidade que leva em termos o ângulo, o que corresponde a uma velocidade linear 30 vezes a de um avião a jato. Sua órbita fica a apenas 396 km de altitude, ou seja, em relação à superfície da Terra, 396 km. Tá ali, ó, equivalente à distância entre Rio e São Paulo. Devido a essa proximidade, é possível ver essa estação a olho nu aqui da superfície da Terra. A Crew Dragon, bolinha branca que está aqui na Terra, foi lançada no exato momento em que a Estação Espacial Internacional estava passando por cima da base de lançamento. Usando a Terra como referência, a Crew Dragon subiu em movimento retilíneo vertical. Então ela subiu por essa linha tracejada. Com velocidade média, então vou marcar aqui, velocidade média da Crew Dragon, 1980 km por hora. Ao chegar na órbita da estação, a nave desviou e passou a descrever um movimento circular, iniciando uma perseguição espacial, conforme a animação abaixo. Galera, não tem animação, mas dá para entender o que vai acontecer. Sabendo que a velocidade angular média da Crew Dragon para a perseguição espacial foi 4,24 radianos por hora, qual a duração dessa perseguição espacial? Então, a velocidade angular da Crew Dragon, 4,24 radianos por hora. Então, vou transportar essa informação para uma outra página para que eu possa resolver. É necessário perceber que a Crew Dragon ela demorou um certo tempo para chegar na posição onde estava a Estação Espacial Internacional. Galera, só também pensar o seguinte: imagina se você tentasse embarcar em um ônibus, chegando no ônibus a 1980 km por hora. Por isso que não é possível simplesmente, espera o exato momento em que eu vou lançar e vai chegar chegando. Não, tem que colocar as duas em órbita circular e ir emparelhando as aeronaves, porque senão não dá certo, meu povo. Então, seguinte, 396 quilômetros. A Crew Dragon demorou um certo tempo para chegar nessa posição. Enquanto ela chegava nessa posição, naturalmente, o que aconteceu com a Estação Espacial Internacional? Ela se deslocou um certo ângulo. Galera, a figura está completamente fora de escala. Completamente fora de escala, porque o raio da Terra é de 6.400 km e a órbita da estação é de 396 km. Isso aqui está desproporcional. Mas é só para você ter uma ideia, para não ficar, porque senão ia ficar muito junto aqui, praticamente ia ficar colada a circunferência verde, aí a circunferência que representa a órbita das estações, da estação e da aeronave. Precisamos determinar quanto tempo a Crew Dragon demorou para chegar na posição A e qual era a posição em que a estação já estava no início da perseguição. A gente sabe que velocidade média é a distância dividido pelo tempo.
Se a velocidade média da Crew Dragon era de 1980 e a distância era 396 km inicialmente, a gente precisa manipular essa expressão para que a gente calcule o tempo. Tempo está dividindo, passa multiplicando, fica tempo vezes a velocidade igual a distância. Só que daí essa velocidade que está multiplicando também vai passar dividindo. Então eu já vou escrever que tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Isso vale para a velocidade média, tá, meu povo? Ou para movimentos que a velocidade seja constante. Isso não vale toda a vida, não. Distância, 396. Velocidade, 1980. Vamos fazer essa conta rapidinho aqui no canto. 396 dividido por 1980. 0, porque esse número aqui era maior. Vamos torcer para que multiplicar por 2 dê certo. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16, sobe 1, 2 vezes 9, 18, com 1, 19, opa, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Perfeito, 0,2 hora. Isso aqui é meu rascunho, não vou deixar isso não. 0,2 horas é a mesma coisa que 12 minutos. Então, esse foi o tempo para que ela chegasse na posição A. Ela quem? A Crew Dragon. Bom, mas em 0,2 horas, quanto a nossa querida ISS se moveu? Qual é esse ângulo? Vou chamar de alfa porque os matemáticos gostam das letras gregas para representar ângulos. Ó, eu falei para não se preocupar com essa desgraça aqui, ó, velocidade angular. Vamos pensar. Se são 4,20 radianos por hora, são 4,2 em uma hora. Quantos radianos x rad a estação percorreu em 0,2 horas? Enquanto a outra estava subindo, onde foi parar a Estação Espacial Internacional? Multiplica cruzado. Vai ficar facinho. 1 vezes x igual a 0,2 vezes 4,2. Isso dá 0,84 radianos. Quanto que isso é em graus, professor? Não precisa, tá? Mas você poderia transformar. Então, a distância inicial entre elas era de 0,84 radianos. Vamos fazer uma pausa estratégica para lembrar ou para aprender como determinar o tempo em uma perseguição. Para isso, eu prefiro coisas que se desloquem em linha reta. Vamos supor que eu tenho um carrinho que está com velocidade de 30 metros por segundo em um ponto A, perseguindo um outro carrinho que está com uma velocidade de 20 metros por segundo num ponto B. E a distância inicial entre eles é de 100 metros. Quanto tempo vai demorar para que o carrinho que está inicialmente em A atinja ou encontre o carrinho B, que está inicialmente na posição B? Quantos metros por segundo esse cara é mais veloz do que o outro? Ele é 10 metros por segundo mais veloz. Então a velocidade relativa entre eles, a velocidade de aproximação é de 10 metros por segundo. É o quanto este carrinho é mais rápido do que o outro. Repara, é só pensar que se as velocidades fossem iguais, 20 e 20, se eles têm uma distância, eles não vão se aproximar. Então, aqui neste caso, de novo, tempo, distância dividido pela velocidade, supondo que essas velocidades fossem constantes, que ninguém pisa no acelerador, que ninguém freie, a distância relativa ali de 100 metros ia ser percorrida em 100 dividido por 10 em 10 segundos. Dito isso, nós podemos resolver o nosso problema. Por quê? A estação está com uma velocidade de 4,2. Velocidade angular, 4,20 radiano por hora. Enquanto a nossa querida Crew Dragon, que chegou aqui no ponto A,
ela está mais rápida. Ela tem uma velocidade de 4,24 radianos por hora. Não é muito mais rápido, né? Até porque, lembra, a gente não quer chegar chegando, né? Em altíssima velocidade. Inclusive, chegando perto tem que dar uma reduzida para acoplar as naves. E é por isso que demora tanto tempo esse processo. Demora 12 minutos para chegar na altura em que a outra estação está. Mas o processo de acoplamento não pode ocorrer a 1980 km por hora, meu povo. Então, repara aí, a diferença entre as velocidades, a velocidade angular relativa, é a subtração das velocidades, da maior menos a menor, 4,24 menos 4,20. Isso resulta em 0,04 radiano por hora, ou seja, a cada 1 hora, essa vai ser a distância que vai ser retirada. Galera, eu não vou me preocupar em quantas voltas vai demorar para isso acontecer. Não vou. Poderia, mas não quero porque não foi perguntado. A pergunta é só qual é o tempo. Se a distância inicial entre elas era de 0,84, então vamos lá, 0,04 radianos em 1 hora. A cada 1 hora, a Crew Dragon tira esse pedacinho, 0,04. Mas ela precisa tirar todos os 0,84 radianos, que era a distância inicial. X horas. De novo, regra de 3, meu povo. 1 vezes 0,84, x vezes 0,04. 0,04x igual a 0,84. Vamos fazer essa conta para finalmente descobrir qual é o tempo. 0,84 dividido por 0,04. Só passar o 0,4 dividindo. Tinha alternativas, tá, galera? Mas eu tirei porque eu vou confessar para vocês. Lá no site da ONC, todas as alternativas corretas da prova de 2020 são as mesmas. Então não faz nem muito sentido. 2 números com 2 casas decimais, posso cortar a vírgula. Seria o equivalente a multiplicar por 100 em cima e embaixo, é a mesma conta que 84 dividido por 4. 2 vezes 4 dá 8, 0. 4 dividido por 4 também é conhecido como 1, né? Você tem R$4 para 4 crianças, cada uma fica com R$1. 21 horas é o tempo necessário para que a Crew Dragon encontre a Estação Espacial Internacional. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Vou deixar retângulos aqui na lateral com outros vídeos resolvidos da prova da Olimpíada Nacional de Ciências. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você gosta de física, inscreva-se em nosso canal. Valeu!